Vamos começar com uma verdade que muita gente evita dizer em voz alta. Quando você não responde a uma mensagem, o silêncio fala mais alto do que 1000 palavras. Sim, o silêncio comunica. E para muitos homens, esse silêncio pode mexer com a mente de maneiras que poucos imaginam. Hoje vivemos em um mundo onde tudo acontece rápido. Mensagens chegam em segundos, visualizações aparecem instantaneamente e a expectativa de resposta é quase imediata. Então, quando uma mulher simplesmente não responde, algo acontece dentro da cabeça de muitos homens. Eles começam a pensar, e pensar muito. Alguns homens dizem que não ligam, dizem que estão ocupados, que têm coisas mais importantes para fazer. Mas a verdade é que, na maioria das vezes, eles pensam sim. Porque quando o padrão muda, quando alguém que normalmente responde rápido de repente fica em silêncio, isso cria um pequeno mistério. E homens são curiosos por natureza. Quando algo não faz sentido, a mente começa a procurar respostas. Será que ela está ocupada? Será que ela perdeu o interesse? Será que eu disse algo errado? Ou será que ela está testando minha reação? Essas perguntas podem aparecer em questão de minutos, e quanto mais o tempo passa sem resposta, mais a imaginação começa a trabalhar. O silêncio cria espaço, e quando existe espaço, a mente preenche com histórias. Mas aqui está o ponto interessante: nem todos os homens pensam da mesma forma. Alguns ficam curiosos, outros ficam irritados. Alguns começam a duvidar de si mesmos, e há também aqueles que ficam ainda mais interessados. Isso acontece porque a ausência de resposta muda a dinâmica da comunicação. De repente, o controle da conversa não está mais nas mãos dele. Agora, ele está esperando. E para muitos homens, esperar não é algo confortável. Neste vídeo, vamos falar exatamente sobre isso. O que realmente passa pela mente de um homem quando você não responde? Quais pensamentos aparecem primeiro? O que isso faz com o ego dele? E por que, em alguns casos, o silêncio pode fazer ele pensar ainda mais em você? Algumas dessas verdades podem surpreender você. Outras podem parecer um pouco controversas, mas entender esses pensamentos ajuda a compreender melhor a dinâmica entre homens e mulheres na comunicação moderna. Então preste atenção, porque o silêncio, muitas vezes, diz muito mais do que qualquer mensagem poderia dizer. 1. O silêncio cria curiosidade. Homens costumam dizer que gostam de mulheres diretas, que preferem comunicação clara. Mas existe uma verdade que muitos não admitem. Quando uma mulher não responde, a curiosidade começa a crescer dentro da mente dele. No início, ele não pensa muito. Talvez ele imagine que você está ocupada, talvez esteja trabalhando, dirigindo ou fazendo qualquer outra coisa. Ele continua o dia normalmente. Mas quando o tempo passa, algo muda. A mente masculina começa a procurar explicações, porque quando alguém manda uma mensagem, existe uma expectativa natural de resposta. Não precisa ser imediata, mas espera-se que aconteça em algum momento. Então, quando a resposta não vem, surge um pequeno mistério. E o mistério é algo que prende a atenção. De repente, ele começa a se perguntar coisas simples. O que ela está fazendo agora? Será que ela viu a mensagem? Será que ela vai responder depois? No começo, é apenas curiosidade leve, nada muito sério. Mas essa curiosidade tem um efeito interessante. Faz você permanecer na mente dele por mais tempo do que se tivesse respondido imediatamente. Quando tudo acontece rápido demais, a conversa também acaba rápido. A troca de mensagens vai, volta e muitas vezes termina sem deixar muita impressão. Mas o silêncio quebra esse ritmo. Agora existe uma pausa. E dentro dessa pausa, ele pensa em você. Imagine uma situação simples. Um homem manda uma mensagem perguntando como foi seu dia. Se você responde na mesma hora, a conversa continua normalmente. Talvez vocês conversem por alguns minutos e depois cada um volta para sua rotina. Mas se você não responde por algumas horas, algo diferente acontece. Durante esse tempo, ele pode pegar o celular algumas vezes para verificar se chegou resposta. Pode olhar a conversa novamente. Pode até pensar em mandar outra mensagem. Mas decide esperar. E nesse processo, você continua ocupando espaço na mente dele. Isso não significa que todo homem reagirá da mesma forma. Alguns realmente ficam indiferentes. Outros simplesmente seguem com o dia. Mas para muitos homens, o silêncio cria uma pergunta simples, que fica rodando na cabeça. Por que ela ainda não respondeu? E quando existe uma pergunta sem resposta, a curiosidade naturalmente cresce. 2. O ego dele começa a falar. Depois que a curiosidade aparece, outra coisa começa a surgir lentamente na mente de muitos homens: o ego. No começo, ele ainda tenta ser racional.
Ele pensa que talvez você esteja ocupada ou distraída. Mas quando o tempo continua passando sem resposta, o pensamento muda um pouco. Agora não é apenas curiosidade, agora começa a tocar em algo mais pessoal. Muitos homens ligam parte da sua confiança à forma como são respondidos pelas pessoas, especialmente por uma mulher na qual estão interessados. Quando ele envia uma mensagem, existe uma expectativa silenciosa de reconhecimento. Não é apenas sobre a mensagem, é sobre sentir que foi notado. Então, quando não existe resposta, o ego dele começa a fazer perguntas diferentes. Não mais sobre o que você está fazendo, mas sobre o que isso significa para ele. Será que ela não se importa? Será que eu pareci desesperado? Será que eu falei algo errado? Perceba que agora o foco mudou. Antes ele estava curioso sobre você. Agora ele começa a olhar para si mesmo. Isso acontece porque o silêncio pode ser interpretado de várias formas. E quando não há informação suficiente, a mente tenta preencher os espaços. Alguns homens começam a duvidar da própria mensagem. Eles voltam na conversa e releem o que escreveram. Foi estranho? Foi muito direto? Foi chato? Outros começam a pensar na própria posição na dinâmica entre vocês dois, porque para muitos homens, resposta significa interesse, e a ausência de resposta pode parecer falta de interesse, mesmo que isso nem sempre seja verdade. Mas o ego raramente pensa de forma calma. O ego reage rápido, ele tenta proteger a autoestima. Por isso, alguns homens podem fingir que não ligam, podem dizer para si mesmos que não importa, que existem outras coisas mais importantes acontecendo, mas internamente uma pequena voz continua falando. Ela pergunta se ele foi ignorado. Ela pergunta se ele perdeu valor aos seus olhos. Ela pergunta se deveria ter agido de outra forma. Essa conversa interna pode durar minutos ou horas, e tudo isso começou por algo muito simples: uma mensagem enviada e um silêncio que veio depois. 3. Ele pensa que perdeu valor. Existe algo que muitos homens não dizem em voz alta, mas sentem internamente. A forma como uma mulher responde a eles pode afetar a percepção de valor que eles acham que tem naquela interação. Quando você não responde, a mente dele pode começar a interpretar o silêncio de uma forma muito direta. Para alguns homens, resposta significa interesse. Atenção significa importância. Então, quando essa resposta não vem, o pensamento pode ir para um lugar bem específico. Talvez ele ache que perdeu valor aos seus olhos. No início, ele tenta manter a calma. Ele pode dizer para si mesmo que não é nada demais. Afinal, todo mundo fica ocupado. Todo mundo demora para responder às vezes. Mas mesmo assim, a ideia aparece. Talvez ela não esteja tão interessada quanto eu pensei. Esse pensamento pode fazer o homem olhar para toda a interação de vocês de forma diferente. Ele começa a lembrar da última conversa. Lembra do tom das mensagens. Lembra das coisas que foram ditas. Ele começa a analisar pequenos detalhes. Talvez ele pense se demonstrou interesse demais. Talvez se pergunte se deveria ter sido mais reservado. Ou talvez imagine que outra pessoa chamou mais a atenção dela. Esses pensamentos não aparecem porque os homens são fracos ou inseguros. Eles aparecem porque, quando alguém gosta de alguém, existe naturalmente uma preocupação com a forma como está sendo visto. É algo humano. Quando existe silêncio, a mente tenta entender o significado. E muitas vezes ela escolhe a explicação mais direta. Ela não está tão interessada. Mesmo que essa não seja a verdade. O interessante é que esse tipo de pensamento pode fazer dois homens reagirem de maneiras completamente diferentes. Um pode se afastar um pouco, tentando proteger o próprio orgulho, outro pode tentar se esforçar mais para recuperar a atenção. Mas em ambos os casos, o silêncio faz ele refletir sobre sua posição na conexão entre vocês. Ele começa a pensar se ainda tem espaço na sua atenção, se ainda tem importância nas suas conversas, se ainda existe interesse do outro lado. E quando um homem começa a questionar o próprio valor na situação, a dinâmica inteira da comunicação pode mudar. Porque agora não é apenas sobre uma mensagem, é sobre como ele acredita que está sendo visto. 4. A mente dele cria histórias. Homens gostam de pensar que são totalmente racionais. Muitos acreditam que só lidam com fatos. Mas quando uma mulher não responde, algo curioso acontece. A mente começa a preencher os espaços com histórias. E aqui vai um pequeno alerta para vocês, homens. Muitas dessas histórias nem são verdadeiras. Quando não existe resposta, existe um vazio de informação. E o cérebro humano odeia vazios. Ele quer explicações, ele quer sentido. Então ele começa a imaginar cenários. Talvez ela esteja ocupada, talvez esteja dormindo, talvez esteja com amigos. Mas logo outras ideias aparecem também. Talvez ela tenha visto a mensagem e decidido ignorar. Talvez esteja falando com outro cara.
talvez tenha perdido completamente o interesse. Percebe o problema? Nenhuma dessas coisas foi confirmada. Mesmo assim, a mente trata essas ideias como se fossem possibilidades muito reais. Homens, aqui vai um pouco de crítica direta. Muitos de vocês criam um filme inteiro na cabeça antes mesmo de ter qualquer prova de que algo está errado. Em vez de esperar com calma ou focar na própria vida, alguns ficam revisitando a conversa várias vezes. Olham o horário da última mensagem, pensam em mandar outra, apagam, pensam de novo. Isso não é controle emocional, isso é ansiedade disfarçada. A verdade simples é que uma resposta atrasada pode ter dezenas de motivos completamente normais: trabalho, família, cansaço, falta de tempo, ou simplesmente a pessoa não está olhando o celular naquele momento. Mas quando um homem já está muito investido emocionalmente, ele pode interpretar o silêncio como algo muito maior do que realmente é. E é aqui que muitos precisam acordar um pouco. Homens fortes emocionalmente entendem algo importante: a vida de outra pessoa não gira em torno das suas mensagens. As pessoas têm rotinas, responsabilidades e momentos em que simplesmente não respondem. Então, em vez de criar histórias negativas na cabeça, o melhor caminho é simples: manter a calma e continuar vivendo a própria vida. Porque quanto mais você cria cenários imaginários, mais energia você gasta em algo que talvez nem seja real. E muitas vezes, enquanto você estava imaginando 10 problemas diferentes, ela simplesmente estava ocupada. 5. O mistério aumenta o interesse. Aqui está algo que pode soar um pouco controverso, mas muitos homens já sentiram isso em algum momento. O mistério pode aumentar o interesse. Quando tudo é previsível, quando cada mensagem recebe resposta imediata, a interação se torna muito confortável, mas também pode se tornar comum muito rápido. A mente humana presta mais atenção no que não entende completamente. Então, quando uma mulher não responde imediatamente, alguns homens começam a perceber algo diferente na dinâmica. De repente, existe uma pequena incerteza, e essa incerteza pode fazer com que ele pense mais nela. Agora, homens, vamos falar com honestidade. Muitos de vocês dizem que não gostam de jogos. Dizem que preferem clareza total o tempo todo. Mas a realidade é que o cérebro humano naturalmente se interessa por coisas que têm um pouco de mistério. Quando tudo é totalmente previsível, a mente relaxa. Quando algo é um pouco imprevisível, a atenção aumenta. Isso não significa que alguém deva ignorar mensagens de propósito ou tentar manipular emoções. Esse tipo de comportamento geralmente cria mais problemas do que resultados positivos. Mas o simples fato de uma pessoa ter sua própria vida, suas próprias prioridades e não estar sempre disponível pode criar uma percepção diferente. Homens costumam prestar mais atenção quando percebem que uma mulher não gira completamente em torno da conversa com eles. Quando ela responde quando pode, quando ela tem outras coisas acontecendo, quando ela não parece desesperada por atenção. Isso cria uma sensação de independência, e independência muitas vezes é atraente. Agora, aqui vai algo importante para vocês, homens. Interesse verdadeiro não deve depender apenas de mistério. Se a única coisa que mantém sua atenção é a falta de resposta, talvez você esteja mais atraído pelo desafio do que pela pessoa. Isso acontece mais do que muitos admitem. Alguns homens ficam mais interessados justamente quando não têm total certeza da situação. Não porque a conexão é profunda, mas porque o cérebro começa a tratar aquilo como algo a ser descoberto. Por isso, o mistério pode aumentar o interesse em alguns casos. Não porque o silêncio seja mágico, mas porque a mente humana tende a prestar mais atenção quando ainda existem perguntas sem resposta. 6. Alguns homens assumem rejeição. Depois de um certo tempo sem resposta, alguns homens chegam a uma conclusão rápida: ela não está interessada. Para muitos, essa parece ser a explicação mais simples. E quando o cérebro quer proteger o orgulho, ele prefere escolher uma resposta clara, mesmo que não tenha certeza. Então, em vez de continuar esperando ou se perguntando o que aconteceu, alguns homens interpretam o silêncio como rejeição. Eles pensam: se ela quisesse falar comigo, ela teria respondido. Se ela estivesse interessada, não demoraria tanto. E a partir desse momento, a forma como eles veem a situação muda completamente. Alguns homens simplesmente se afastam. Eles decidem não mandar outra mensagem, não perguntam o que aconteceu, apenas assumem que a resposta já foi dada através do silêncio. Homens, aqui vai algo que vocês precisam entender. Nem todo silêncio é rejeição. Às vezes a pessoa realmente está ocupada. Às vezes ela viu a mensagem e pretende responder depois. Às vezes o dia ficou corrido e a conversa acabou ficando para outro momento.
Mas quando um homem já teve experiências negativas no passado, ele pode interpretar o silêncio de forma mais dura. Ele prefere acreditar que foi rejeitado do que continuar esperando sem saber. Isso é uma forma de autoproteção. Se ele acredita que foi rejeitado, ele pode dizer para si mesmo: tudo bem, vou seguir em frente. Isso ajuda a preservar o orgulho e a evitar a sensação de estar esperando por alguém que talvez não esteja interessado. Mas esse tipo de conclusão rápida também pode criar mal-entendidos, porque às vezes a resposta realmente estava vindo, só não naquele exato momento. Então, homens, aqui vai um pequeno conselho: nem toda demora é desinteresse, nem todo silêncio é uma mensagem escondida. Pessoas têm vidas complexas, rotinas diferentes e prioridades que mudam ao longo do dia. Assumir rejeição imediatamente pode fazer você sair de uma situação antes mesmo de entender o que realmente estava acontecendo. 7. Outros pensam que é um jogo. Enquanto alguns homens assumem rejeição, outros chegam a uma conclusão totalmente diferente. Eles pensam que o silêncio é intencional, que existe algum tipo de estratégia por trás. Em outras palavras, eles acreditam que é um jogo. A mente deles começa a interpretar a situação assim. Ela está demorando de propósito. Talvez para parecer ocupada, talvez para aumentar o interesse, talvez para ver como ele reage. Mesmo que isso não seja verdade, esse pensamento aparece com frequência. Isso acontece porque muitos homens já ouviram conselhos sobre relacionamentos que falam exatamente disso. Não responder rápido demais, criar um pouco de distância, parecer ocupado. Então, quando uma resposta demora, alguns assumem automaticamente que essa lógica está sendo aplicada. E quando um homem acredita que existe um jogo acontecendo, a atitude dele pode mudar. Alguns entram no mesmo tipo de comportamento. Eles decidem não mandar outra mensagem. Decidem esperar ainda mais. Pensam algo como: se ela está jogando, eu também não vou correr atrás. Outros tentam provar algo para si mesmos. Eles pensam que precisam demonstrar que não estão afetados pelo silêncio. Então, fingem indiferença, mesmo que na verdade ainda estejam curiosos. Mas aqui está algo que vocês, homens, precisam ouvir com clareza. Nem todo comportamento é um jogo. Às vezes, a explicação é muito mais simples. A pessoa estava ocupada, estava resolvendo algo importante, ou simplesmente não estava olhando o celular naquele momento. Quando um homem assume que tudo é estratégia, ele pode acabar criando tensão desnecessária na própria mente. Ele começa a analisar cada detalhe, cada horário, cada pausa na conversa. E isso pode transformar algo simples, duas pessoas conversando, em uma competição silenciosa para ver quem demonstra menos interesse. Homens emocionalmente maduros aprendem algo importante: comunicação não precisa ser tratada como um campo de batalha. Nem todo atraso é manipulação, nem todo silêncio é uma tática. Às vezes é apenas silêncio. 8. O orgulho pode entrar em ação. Depois de um tempo sem resposta, outra coisa começa a aparecer na mente de muitos homens: o orgulho. No início, ele estava curioso. Depois, começou a pensar no que poderia significar. Mas quando o silêncio continua, alguns homens mudam de postura internamente. Agora, não é mais apenas sobre a mensagem. Agora é sobre dignidade. Ele começa a pensar algo como: eu já mandei uma mensagem, não vou mandar outra. Para muitos homens, mandar várias mensagens sem resposta pode parecer que estão correndo atrás demais, e isso mexe diretamente com o orgulho. Então, em vez de perguntar novamente ou continuar a conversa, alguns simplesmente param. Eles decidem esperar, mesmo que ainda estejam curiosos, mesmo que ainda queiram falar com você. Por fora, parece calma. Por dentro, existe uma pequena batalha entre duas coisas: o interesse e o orgulho. O interesse diz: talvez eu devesse mandar outra mensagem, mas o orgulho responde: não. Se ela quiser falar, ela responde. Homens, aqui vai algo direto. Às vezes, vocês deixam o orgulho controlar situações simples demais. Em vez de manter uma comunicação natural, vocês transformam a situação em um teste silencioso. Quem vai falar primeiro? Quem vai demonstrar mais interesse? Quem vai esperar mais tempo? Esse tipo de pensamento raramente ajuda. Homens seguros não precisam provar valor através de silêncio ou resistência. Eles entendem que mandar uma segunda mensagem ocasionalmente não diminui ninguém. Mas muitos homens cresceram ouvindo que demonstrar interesse demais pode parecer fraqueza, então tentam parecer completamente indiferentes. O problema é que, quando o orgulho assume o controle, oportunidades simples de comunicação podem desaparecer. Duas pessoas podem acabar em silêncio, cada uma esperando que a outra fale primeiro.
e tudo começou apenas porque uma mensagem demorou um pouco para ser respondida. 9. O silêncio testa a confiança dele. Quando uma resposta demora muito, algo mais profundo pode começar a aparecer na mente de alguns homens: a própria confiança. No começo parecia apenas uma conversa comum, uma mensagem enviada, uma resposta esperada. Mas quando o silêncio se prolonga, ele começa a observar a própria reação. Alguns homens permanecem tranquilos. Eles simplesmente continuam com o dia deles: trabalho, amigos, responsabilidades, hobbies. Para eles, uma mensagem sem resposta não muda muito o ritmo da vida. Mas para outros homens, o silêncio pode se transformar em um pequeno teste emocional. Eles começam a perceber o quanto aquela resposta importa para eles. Se ele pega o celular várias vezes para verificar a conversa, se ele começa a pensar nisso com frequência, se ele sente ansiedade esperando a resposta, então ele percebe algo importante. Talvez esteja mais investido naquela interação do que imaginava. Homens, aqui vai algo que vale a pena refletir. Quando sua paz depende de uma notificação, isso mostra que você entregou parte do seu controle emocional para algo muito pequeno. Isso não significa que sentir expectativa é errado. Todos nós sentimos isso quando estamos interessados em alguém. Mas homens confiantes entendem que a própria vida não pode girar em torno de uma única conversa. Eles têm objetivos, rotinas, pessoas importantes ao redor. Eles sabem que uma mensagem é apenas uma pequena parte do dia. Então, quando o silêncio acontece, eles não entram em pânico. Não criam pressão desnecessária na própria mente. Eles simplesmente continuam vivendo. E, ironicamente, essa postura costuma tornar as interações mais saudáveis, porque quando um homem não depende da resposta imediata para se sentir bem, ele conversa de forma mais leve e natural. O silêncio, nesse caso, acaba revelando algo importante, não apenas o comportamento da outra pessoa, mas também o nível de segurança emocional que o próprio homem tem dentro de si. A 10. Às vezes ele pensa em você ainda mais. Aqui está algo que muitos homens já experimentaram, mesmo que nem sempre admitam. Às vezes, quando uma mulher não responde, ela acaba ocupando ainda mais espaço na mente dele. Isso acontece porque o cérebro humano presta mais atenção em coisas que parecem incompletas. Quando uma conversa fica aberta, sem uma resposta final, a mente continua voltando para aquilo. Ele pode estar trabalhando, assistindo algo ou conversando com amigos, e de repente lembra da mensagem que enviou. Será que ela já respondeu? Será que ela viu? Então ele pega o celular só para verificar. Esse pequeno ciclo pode se repetir várias vezes ao longo do dia. Isso não acontece porque o silêncio tem algum poder especial. Acontece porque a mente humana naturalmente tenta fechar situações que ficaram em aberto. Quando uma conversa termina normalmente, o cérebro simplesmente segue em frente. Mas quando algo fica sem resposta, existe uma sensação de assunto inacabado. E esse assunto inacabado mantém a pessoa presente nos pensamentos. Agora, homens, aqui vai algo importante para lembrar. Pensar mais em alguém não significa automaticamente que existe uma conexão profunda. Às vezes é apenas curiosidade. Às vezes é apenas a mente tentando entender uma situação. Por isso é importante manter equilíbrio. Se você gosta de alguém, é natural pensar na pessoa, mas sua vida não pode parar por causa de uma resposta que ainda não chegou. Homens emocionalmente maduros entendem algo simples: interesse deve existir dos dois lados. Quando existe curiosidade, conversa e reciprocidade, a conexão cresce naturalmente. Mas quando tudo depende apenas da expectativa de uma resposta, a mente pode transformar algo pequeno em algo muito maior do que realmente é. E mesmo assim, existe uma verdade curiosa sobre o silêncio. Às vezes, quando alguém não responde por um tempo, a outra pessoa acaba pensando nela muito mais do que pensaria se a conversa tivesse continuado normalmente.